Um bom dia a todos. Saudar o nosso conselheiro decano, doutor Antônio Roque Cittadini, doutor Antônio Carlos dos Santos, nosso conselheiro substituto, senhoras procuradoras, doutora Evelyn, doutora Renata, doutor Sérgio, senhores funcionários, demais presentes. Sobre a mesa, a ata da segunda sessão ordinária, realizada em 16 de fevereiro de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Consulto a doutora Renata, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes da pauta de julgamentos, seja da esfera estadual ou da esfera municipal. Não, excelência. Não havendo interesse, passo ao relato do item 1. Item do qual eu solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. O item 2 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre o Departamento Hidroviário da Secretaria de Estado de Logística de Transportes e o consórcio gerencial HTP, objetivando a prestação de consultoria especializada para gerenciamento de programa para eliminação de gargalos, implantação e extensões de terminais na hidrovia Tietê-Paraná. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria com as advertências assinaladas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 3 cuida de contrato precedido de concorrência celebrada entre a CDHU e a Almeida Marim Construções e Comércio Limitada, para a conclusão de 106 unidades habitacionais em empreendimento localizado em Vargem Grande do Sul. A instrução é dividida, ainda que mereça censura a fixação do edital de desconto linear dos preços unitários em relação ao preço global. O fato é que a contratação em exame teve por objeto a execução de obra remanescente de contrato rescindido. As regras do edital assemelham-se, portanto, às do anterior certame, que foi julgado regular por esta Câmara. Assim, entendo que, excepcionalmente, possam ser relevadas as falhas apontadas, em face, inclusive, da participação de 11 licitantes, se mostrar o preço contratado cerca de 13% inferior ao valor orçado. Acompanho, portanto, a Procuradoria da Fazenda e voto pela regularidade do contrato com as advertências assinaladas no voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 4 trata de contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre o DETRAN e Latina Moto Comércio, Exportação e Importação Limitada, tendo por objeto a aquisição de motocicletas. A instrução é dividida. A exigência no edital de possibilidade de uso misto de motocicletas on-off-road não foi atendida, nem mesmo pela vencedora do certame. Aliás, a própria contratada já havia impugnado o edital nesse específico ponto, alertando a administração, na sessão pública do pregão, para o fato de que o produto ofertado não atendia exatamente o exigido. A aceitação de proposta em desacordo com as especificações do memorial descritivo vulnerou, portanto, os princípios da isonomia e da vinculação a um instrumento convocatório. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Voto que está em discussão, em
votação. Aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, do 5 ao 8º. O item 5 trata-se de prestação de contas da Fundação CESP, exercício 2013. Fundação é uma entidade de previdência complementar, dotada de autonomia. A Fundação administra o patrimônio de 10 empresas do ramo energético. Acompanha a manifestação da Casa e PFE, que propugnaram pela regularidade das contas, entidade da previdência privada, disciplinada por leis próprias, cuja finalidade é a concessão de benefícios suplementares a funcionários. No exame dos autos, as atividades envolvidas a atender às finalidades da Fundação foram tidas em ordem as questões que envolvem os planos de investimento e taxa de administração. No tocante à única questão suscitada, foi devidamente esclarecido o julgamento das contas de 2010, já foi dirimido as questões dos atos aprovados com ressalva. Acompanha a TJ e PFE, meu voto é pela regularidade das contas, nos termos do artigo 33, inciso 1 da 709, consequências, liberação dos responsáveis, excetua-se os atos não apreciados pelo tribunal. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 6 da pauta trata-se de contrato firmado pelo DR, empresa Talude Comercial, execução de obras de serviço de recapeamento. Aqui os órgãos da Casa falaram favorável, as pequenas falhas apontadas foram juntadas à documentação, acompanha a manifestação favorável e voto pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 7 trata-se de licitação já julgada regular da Sabesp com a construtora Augusto Veloso, bem como alguns termos aditivos. Examina-se agora os termos restantes. Quero consignar que, após o estudo dos autos, entendi pertinente que os termos de alteração do contrato deferidos sem julgamento pelo eminente auditor Antônio Carlos dos Santos, que hoje está aqui, foram chamados a julgamento em conjunto com os mapas físico-financeiro. Entendo que os termos 4º e 5º não se encontram em condições de diferimento isolado, não me parecendo adequado nesse momento que se remaneçam os termos da alteração. Acolho as manifestações da Casa e voto pela regularidade dos termos citados. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O 8º é a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional, a Unidade de Articulação dos Municípios e a Prefeitura de Sorocaba. Prestação de contas, os órgãos da Casa falaram bem, não há indício de desvio da finalidade, acompanho os órgãos da Casa e voto pela aprovação da presente prestação de contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o substituto conselheiro doutor Antônio Carlos dos Santos para relatar os itens a seu encargo, dos itens 9 a 14. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras da Fazenda Estadual e do Ministério Público de Contas, peço permissão para relatar o 9 e 10 em conjunto, senhor presidente. Ok. O item 9 trata de contrato de gestão firmado entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Associação dos Artistas Amigos da Praça, tendo por finalidade a gestão e execução de atividades e serviços na área cultural da entidade gerenciada, a São Paulo Escola de Teatro. Já o item 10 cuida de aditamento e execução contratual referente ao contrato celebrado entre a Sabesp e a construtora Antônio Molina Limitada, que visou a prestação de serviços de engenharia para a manutenção e conservação de áreas operacionais e reparos em redes e ramais de água e esgotos na abrangência da Gerência Divisional de Tupã. Em ambos os atos analisados, os órgãos técnicos se manifestaram de forma unânime pela regularidade e eu acompanho, senhor presidente.
Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Os itens 11 e 12 da pauta, senhor presidente, cuidam de matéria em conexão ao examinado no TCA 23948-02615 e o 33-02616. Esses dois TCAs implementam decisão do Egrégio Tribunal Pleno de 27 de maio último no sentido de oficiamento ao metrô e à CPTM. Matérias ainda em tramitação nesta Corte, de modo que eu solicito adiamento de ambos, senhor presidente. Retirado de pauta os itens 10, 11 e 12, com retorno ao gabinete. Corrigindo, senhor presidente, retirado de pauta os itens 11 e 12. É isso mesmo. Esse foi o registro. Pois não. O item 13 abriga termo aditivo ao contrato realizado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, e a empresa Sobrenco Engenharia e Comércio para o recapeamento, pavimentação dos acostamentos e melhoria da rodovia SP-215. O termo aditivo visou a prorrogação do ajuste. Sexta DF não anotou desacertos, a PFE pronuncia-se pela regularidade e eu acompanho a instrução, senhor presidente. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 14, nós temos uma solicitação de sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Cleiton. Convido o doutor Cleiton Rogério Machado de Araújo, advogado. O item 14, relatoria, doutor Antônio Carlos, a quem eu passo a palavra. Eu inicio cumprimentando o doutor Cleiton Machado e eu passo a uma síntese do relatório. O item 14 trata de recurso ordinário interposto pela Fundação Sabesp de Seguridade Social, a Sabesp-Prev, entidade fechada de previdência complementar, em face da sentença que negou o registro a atos de admissão de pessoal levados a efeito no exercício de 2010, negando-lhes registro. A decisão teve por principal fundamento a ausência de concurso público ou mesmo de processo seletivo nos moldes do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. A recorrente sustenta, em síntese, que a entidade, como fundação privada de previdência complementar, não exerce atividades estatais e não integra a administração indireta. As entidades fechadas de previdência complementar são fiscalizadas pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. Para a aquisição de bens e serviços, bem como para a contratação de pessoal, submete-se ao seu próprio regulamento, que é pautado pelos princípios norteadores da administração pública, mormente aqueles esculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A equipe de fiscalização opinou pela regularidade das admissões e propôs o registro dos atos. A recorrente ainda citou decisões anteriores nos quais atos análogos lograram decisões favoráveis por esta Corte. E, por fim, senhor presidente, a PFE pugna pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Passo a palavra ao doutor Cleiton Machado Araújo. Excelentíssimos conselheiros aqui presentes, excelentíssimas procuradoras, obrigado pela oportunidade. Como bem relatado, a ilustríssima auditora substituta de conselheiro, a senhora Silvia Monteiro, considerou que os atos de admissão da Fundação Sabesprev no exercício fiscal de 2010 foram ilegais por não serem precedidos de concurso público de provas e títulos. Aduziu que isso é inescapável por ser a Sabesprev uma fundação pública. A Sabesprev, sendo uma fundação privada de previdência complementar autônoma, é desvinculada da administração pública indireta, como demonstramos no recurso ordinário.
Sendo esta a sua natureza jurídica, esta Corte de Contas já julgou como regulares o processo e o regulamento de admissão de pessoal, tanto no exercício fiscal de 2009, pelo TC 43144/026/010, quanto no exercício fiscal de 2011, no TC 27246/026/12, já tendo sido feitos apontamentos no sentido de aprimorá-lo, jamais de substituí-lo, porque ele não foi considerado legal. Então, está em julgamento o exercício fiscal de 2010, mas já em 2009, que precedeu de 2011, já teve julgamentos favoráveis aqui por essa Corte de Contas. Então, a jurisprudência deste tribunal vem sendo firmemente consolidada no sentido de que são regulares os seus regulamentos próprios, e isso decorre da própria natureza jurídica da Sabesprev, que não é uma fundação pública, como foi colocado, e sim uma fundação privada de previdência complementar. Sendo esses os precedentes nos quais nos escuramos, pede-se a reforma da decisão recorrida e que se dê provimento no sentido de reconhecer a regularidade dos atos de admissão do exercício fiscal de 2010. Cumprimento o doutor Cleiton e passo a palavra ao relator, doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Considerando que o voto já abrange os argumentos trazidos pelo doutor Cleiton Machado, eu passo ao voto. Em preliminar, conheço do recurso, senhor presidente. Conhecido. No mérito, o recurso comporta provimento. Essa questão de se aceitar ou não a adoção de normas internas da Sabesp-Prev para a contratação de pessoal já foi enfrentada e decidido por esta Corte em outros processos de admissão de pessoal dessa entidade, e atos foram registrados. Aliás, como bem mencionou o ilustre advogado. Consigno que, em julgamentos anteriores, restou recomendado à Sabesp-Prev que reformulasse suas normas internas de contratação de pessoal, a fim de que fossem adotados processos seletivos de contratação norteados por regras objetivas que garantam a observância dos princípios constitucionais da publicidade, da isonomia e da impessoalidade. Também ficou consignado que a Sabesp-Prev se sujeita à fiscalização desse tribunal e que cabe a esta Corte de Contas verificar se comprovada a observância das normas internas do ente fiscalizado. Estando demonstrado o cumprimento de tais regras, os atos encontram-se em condições de registro. Por isso, e considerando todos os elementos que instruem os autos, que constatam a observância das normas internas da recorrente, meu voto é pelo provimento do recurso e pelo registro dos atos ora examinados. Voto que está em discussão. A palavra, doutor Roques. Eu queria cumprimentar o conselheiro Antônio Carlos. E é bom que fique claro isso. Vale para a fundação da Sabesp, mas também para tantas outras fundações que se dizem direito privado, não são propriamente direito privado, não são propriamente... Esse campo ficou aí confuso na administração pública, porque ela não pertence só ao mundo privado, ela não foi formada com o patrimônio destinado ao fim de alguém que pegou o dinheiro e separou. Foi dado o nome à fundação impropriamente, ou melhor, numa nova ideia de fundação, que a fundação é uma parte do Estado. Mas isso vale para tudo, para as fundações da área de saúde, para as fundações Erbini. O tribunal escolheu o caminho correto. Quando isso apareceu na Constituição de 88, a fundação pública que apareceu, essa confusão toda. O tribunal escolheu o caminho correto, que o voto de Vossa Excelência contempla bem. Se a fundação ela tem esta natureza pública porque ela nasceu dentro do Estado ou de alguma área do Estado, ela tem que prestar conta ao tribunal. Agora, ela não é um órgão da administração direta nem indireta nos termos clássicos. Então, o que o tribunal decidiu desde o início? É isso que Vossa Excelência colocou bem. Tem que ter um regimento de contratação de pessoal, um regimento de compras de serviços, bens, etc. Se esse regimento atende os princípios gerais e não acoita a privilégios de tal forma que ele respeita a natureza pública disso,
o tribunal aprova. Então, tendo o regimento de compras e o regimento de contratação, isso vale para todos. E esses regimentos têm sido submetidos ao tribunal. É óbvio que não é concurso público da forma como nós fazemos para a administração direta e mesmo para a administração indireta. Mas a verdade é que o voto esclarece bem. Então, ela presta conta, ela é uma entidade que está nesse campo aí cinzento, que vai para lá, vai para cá, mas ela presta conta, ela tem o regimento de compras, tem o regimento de contratação, obviamente tem que aperfeiçoar se o tribunal disse alguma coisa disso. Cumprimento Vossa Excelência pelo belo voto. Eu agradeço a Vossa Excelência o conforto do acompanhamento e quero acrescentar que eu tenho acompanhado diversas manifestações de Vossa Excelência no sentido de que entidades da natureza como a Sabesp e Prev, por óbvio, elas devem satisfação a essa corte, mas, por outro lado, elas têm certa autonomia administrativa no sentido que elas podem, através dos seus estatutos, prever formas de contratação e formas de aquisição de bens e serviços, desde que, como Vossa Excelência sempre tem ressaltado, privilegiado, respeitados os princípios norteadores da administração, e é o que o tribunal tem acompanhado e tem verificado. Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência. Dizer que eu falo muito disso não é porque o assunto eu gosto muito, mas é porque acho que eu sou o único remanescente da Constituição de 88, quando chegou isso. Então, nós tivemos, naquele período, uma grande discussão. O que fazer com essas fundações que tinham nascido aí pelo Estado de uma forma meio atravessada, porque, a rigor, não eram fundações, segundo o que nós aprendemos na escola, né? Mas, com a Constituição de 88, nós tivemos que encontrar um caminho. Felizmente, nós encontramos o caminho que Vossa Excelência colocou bem. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, mandou que todas essas fundações universitárias, todas essas, fossem extintas. Foi um caos total. Então, é por isso que eu falo muito, porque eu participei de muita discussão, o doutor Sérgio lembra, na fase que antecedeu a Constituição em 88 e na fase que se seguiu, porque foi uma confusão grande isso daí. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Agradeço mais uma vez o doutor Cleiton, Rogério Machado de Araújo. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação da Procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira. Passo a relatar os processos da sessão municipal a meu encargo, dos itens 15 a 44. Solicito, se houver concordância entre os senhores conselheiros, a alteração da nossa pauta, já que nós temos aqui sobre a mesa o pedido de sustentação oral do item 21, TC 1787-007-2008. Havendo a concordância, passamos, então, a ouvir o doutor Fábio Barbaro Leite, a quem convido para ocupar a nossa tribuna. O item 21, de minha relatoria, cumprimento mais uma vez o doutor Fábio. O item 21 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Jacareí, juntamente com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, SAI, e o consórcio TCRE Promapem, tendo por objeto a prestação de serviço de consultoria para a fiscalização de obras para a implantação do sistema de esgotos sanitários na bacia do córrego do Turi. A instrução, no caso, é dividida. Ouço com atenção a manifestação do nobre advogado, doutor Fábio.
Excelentíssimo senhor conselheiro Sidney Beraldo, eminente presidente desta egrégea segunda Câmara, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eminentes conselheiros que a compõem, nobre representante do Tribunal do Ministério Público de Contas aqui nesta Corte, senhor secretário e diretor-geral, minhas senhoras, meus senhores, primeiramente, parabenizo a Casa pelo empossamento de seu presidente, seu vice-presidente, seus órgãos administrativos superiores, e felicitando, desejo um belo ano de administração e belas realizações que certamente darão continuidade à trajetória sempre profícua desta Corte de Contas. Excelências, o caso, após o saudável contraditório entre a origem, a administração municipal, os órgãos de assessoria técnica desta Casa, aqui o caso agora se cinge em dois questionamentos sobre o processo licitatório, especificamente sobre cláusulas editalícias que pontuaram esse processo licitatório para a contratação de serviços de consultoria de engenharia, de supervisão, gerenciamento de obra. As questões mantidas ou perseveradas após as manifestações das instâncias técnicas são as seguintes: o fato de que o edital teria previsto uma data única para a visita técnica e o fato de que também este edital teria previsto, como exigência de qualificação fiscal, teria feito uma exigência genérica abrangendo, inclusive, prova de regularidade fiscal quanto a tributos impertinentes ao objeto licitado. Esses temas já encontram eco na jurisprudência desta Casa, mas, atualmente, esta Casa condena a previsão de data única, como também orienta que os editais façam suas exigências de qualificação fiscal em relação aos tributos pertinentes à atividade objeto licitado. Bom, mas quais as razões aqui que nos permitem crer poderem ser superadas essas críticas? A primeira delas, antes de falar dessas razões, quero destacar alguns pontos relevantes. Quanto aos preços, a contratação se deu com orçamentação, tendo por referência preços da Sabesp, que é uma referência das mais relevantes para o setor e, em especial, no Estado de São Paulo. As cotações de preço da Sabesp, as tabelas de preço da Sabesp para serviços na área de engenharia de saneamento, seja engenharia executiva, seja engenharia consultiva, são admitidas e acatadas em vários precedentes desta Casa, o que nos permite reconhecer que a base orçamentária considerada pela licitação é rígida e, mais, o preço alcançado ao cabo da licitação é inferior à orçamentação feita pelo ente licitante, o que leva com direito à conclusão de que o preço, além de ser um preço referido a mercado, foi um preço vantajoso em relação à orçamentação pública. Então, do ponto de vista do resultado econômico do certame, milita aqui uma presunção em favor do mesmo. O ponto sequer, na verdade, foi tocado como subsistente de crítica, e há expresso acatamento das áreas especializadas da ATJ sobre preço, de que a regularidade dos preços está contemplada. Muito bem. Quanto ao tema da visita única, é também preciso realçar que o prazo considerado entre a publicação do edital e a data de visita técnica observou com largueza o prazo mínimo previsto entre a data da publicação do edital e o primeiro ato da licitação, que é uma exigência desta Casa. Então, quanto a esse aspecto, prejuízo não houve. E aí o que vale a pena realçar para justificar e legitimar um julgamento de regularidade da contratação, quanto ao ponto, é o fato de que a jurisprudência desta própria Casa, à época do edital, se posicionava favoravelmente à possibilidade de a administração prever datas únicas para a visita técnica. E, em prova disso, refiro aqui dois precedentes desta Casa. No TC 39934/026/07,
de relatoria do conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, e o TC 13331/026/07, então relatado pelo substituto conselheiro Dr. Pedro Arnaldo. Leio as emendas respectivas. Conteste o representante, o primeiro TC de lavra, relatoria de lavra do conselheiro Edgar Camargo. Conteste o representante exigências quais sejam atestado de vistoria prevendo realização de visita técnica em data única. Ainda existe impedimento legal para a fixação de data específica para a realização de visita técnica, prática, inclusive, costumeiramente adotada pela administração pública. Indefiro o requerimento de exame antecipado do edital de pregão. E, no segundo TC referido, ementa edital, habilitação, prova de aptidão, atestado de execução, visita técnica, data única, legalidade. Então, esses dois precedentes são próximos ao edital, à publicação do edital do certame em causa, e, considerando, inclusive, a orientação desta Corte em favor do princípio da segurança jurídica, faço referência aqui ao TC 27941/026/05, do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini, que fala: o administrador, seja na Prefeitura, seja no Estado, não pode ser surpreendido com a mudança na jurisprudência quando ele fez uma contratação que, na ocasião, estava de acordo com o que decidia este tribunal. Ainda que a jurisprudência desta Corte tenha depois evoluído em sentido contrário, creio que, por uma questão de coerência e de segurança jurídica, as falhas, no caso, podem ser relevadas. Então, com esse coro, nesse precedente sábio, importantíssimo para a segurança jurídica e atuação dos jurisdicionários desta Casa, queremos crer que a primeira crítica pode ser superada e encaminhar-se a um julgamento favorável à contratação. A segunda crítica, quanto à exigência de qualificação fiscal, Excelências, primeiramente, a exigência impugnada é o fato de que o edital trazia a seguinte disposição: que fosse demonstrado pelo licitante prova de regularidade fiscal perante as fazendas municipal, estadual e federal. Quanto à fazenda municipal, em relação aos tributos imobiliários e imobiliários. É importante frisar que é do município, não município de Jacareí, mas o município sede, evidentemente sede da empresa licitante. Essa exigência poderia ser admitida até com base no fato de que a lei faz uma previsão genérica da exigência e, portanto, a administração, ao aplicar a 866 diretamente, poderia, assim, cingir-se a repetir a lei. É também compreensível, se quisermos evitar uma situação paradoxal, que seria o município vir a contratar um licitante em situação de débito fiscal em relação a ele próprio. Se não fosse essa exigência de qualificação, assim poderia se dar. E a matéria, a manchete no jornal, no outro dia, é, no mínimo, constrangedora. Prefeitura contrata empresa em situação de irregularidade fiscal em face dela própria. Paralelamente ao interesse de uma boa contratação relevante e aclamado na lei, na 866, o interesse da administração em estimular, em pressionar a que se paguem os tributos, quaisquer que sejam eles. É também razoável entender que um licitante, uma empresa que está em situação de irregularidade fiscal em relação a qualquer tributo, cria uma presunção legalmente fundamentada de que não tem condições de aptidão econômica e jurídica e fiscal que presumam que o tornem, presumivelmente, hábil, habilitado a executar o contrato. Ele atrai, assim, um risco de execuibilidade e é justo, com base na lei, essa restrição, que o município se acautele contra a possibilidade de vir a contratar empresas em situação de irregularidade fiscal, em relação a qualquer tributo. E, finalmente, sobre o tema da restrição, a orientação deste tribunal, até, evidentemente, bem focada ou bem inspirada em favorecer a competição, de que a exigência de qualificação fiscal tenha que se ater à atividade,
Eu provoco respeitosamente esta Corte a notar o seguinte: mesmo tributos que, inegavelmente, podem ser, em relação a eles, pode ser exigida a habilitação fiscal, por exemplo, habilitação fiscal em relação, regularidade fiscal em relação aos tributos federais envolve, por exemplo, imposto de renda de pessoa jurídica. E essa tributação, ela, apesar de ser absolutamente regular a exigência, e ser feito assim na generalidade das licitações, ela não se atrela exatamente à atividade específica do objeto que está sendo licitado, mas sim uma condição pessoal, jurídica, do licitante. Da mesma forma, se passa com o tributo imobiliário, o tributo municipal imobiliário. Não se atém à atividade, mas se atém a uma condição da pessoa jurídica, que pode ou não ter patrimônio imobiliário, e se o tiver, deve estar em dia com essa tributação. De qualquer modo, Excelência, essas ponderações todas foram apenas para relativizar e, humildemente, provocar uma reflexão sobre o assunto, mas, ao nosso ver, é conclusivo em favor da superação desta crítica feita pelas instâncias técnicas desta Casa o fato de que também esta Casa tem jurisprudência consolidada em reconhecer a regularidade de certames e de editais, ainda quando pendentes questiúnculas técnicas ou críticas que não tenham, embora conclua a Casa eventualmente haver ali uma irregularidade, não tenham prejudicado o bom resultado do certame. Faço referência aqui ao TC 43893/026/07 e ao TC 11074/026/10, leio apenas uma dessas emendas. A questão relativa à exigência de prova de regularidade fiscal, relativa aos tributos imobiliários, por ser incompatível com o objeto licitado, inadequada à exigência do CART, e aí faz a crítica, mas conclui: diante da ausência de indícios de lesão à contratação, merece alvo de recomendação à Prefeitura. No mesmo sentido, é a conclusão do segundo TC referido. A falha não afetou o bom andamento do procedimento, permitindo inferir a ausência de prejuízo à competitividade no certame. Ora, Excelências, é não crível ou incrível no exato sentido de base da palavra, que não merece credibilidade, imaginar-se que a exigência de regularidade fiscal em relação também aos tributos imobiliários, que se o licitante não for contribuinte, bastaria apresentar uma declaração da sede municipal a qual listada, em cadastrado sua sede, seria essa exigência elemento restritivo à competição, a despertar o interesse no certame. E se, por acaso, pudermos imaginar que alguma empresa que tinha uma situação de débito perante tributos imobiliários não veio a concorrer a esse certame, a conclusão razoável é que é bom, porque é difícil imaginar ou a se advogar que uma empresa nessas condições tem presunção de aptidão geral para executar e disputar a contratação. Com essas recomendações, com essas razões, e agradecendo a atenção, pedimos o julgamento pela irregularidade. Muito obrigado. Cumprimento mais uma vez o doutor Fábio. Fábio, agradeço os argumentos aqui trazidos, e para que eu possa analisá-los, eu retiro de pauta, com retorno ao meu gabinete, esse item. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Voltamos, então, à pauta municipal. Item 15. Cuida de contrato precedido de concorrência, 4 termos aditivos e termo de recebimento definitivo celebrados entre a Prefeitura de Caçapava e Rual Construções e Comércio Limitada, tendo por objeto a construção de túnel rodoviário sobre a rodovia Presidente Dutra. Relatório e voto previamente disponibilizados. Não obstante a instrução desfavorável, meu voto caminha em sentido contrário. O instrumento convocatório foi regularmente divulgado, sendo retirado por 9 potenciais interessados, dentre os quais 6 realizaram visita técnica obrigatória e 3 efetivamente apresentaram proposta.
A obra foi executada e recebida pela administração, figurando-se razoáveis os argumentos produzidos pela Prefeitura, no sentido de que a natureza da obra e o relativo baixo valor do contrato não despertaram o interesse de grandes construtoras, não se podendo, em princípio, atribuir tal fato a qualquer impropriedade do edital. Diante desse contexto favorável, não me parece que as exigências de visto do CREA de São Paulo, nas certidões das empresas sediadas fora do Estado de São Paulo, de atestados acompanhados de CAT para comprovação de qualificação técnica profissional e de visita técnica em dia e horário únicos, tenham o condão de macular toda a matéria. Quanto aos termos aditivos, as prorrogações de prazo levadas a efeito pelos aditamentos número 1 a 4 de 2010, foram justificadas a contento, cabendo, no entanto, advertência à Prefeitura para que evite a ocorrência de lapso temporal entre o término da vigência inicial do contrato e a celebração do primeiro termo aditivo. Por outro lado, diante do inesperado alongamento do período da execução da obra, o reajuste do valor contratual promovido pelo termo aditivo 0410 não me parece ser excessivo ou descabido, mesmo porque o percentual aplicado respeitou a variação do INCC do período de agosto de 2009 a agosto de 2010. Diante do exposto, eu voto pela regularidade da licitação, do contrato e dos termos aditivos, e pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo, sem prejuízo das advertências assinaladas. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 16 versa sobre o contrato celebrado mediante inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Campo Limpo Paulista e a empresa Rapto Luxo Campinas Limitada, tendo por objeto a aquisição de recarga de cartão magnético, vale transporte urbano e suburbano para servidores municipais. Trata também de termo de retificação. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade da matéria. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 17 cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Pinhalzinho e FS Presmed SC Limitada para prestação de serviços médicos. Nos termos do voto e relatório disponibilizados, o objeto contratual não se revestia de características que permitisse a sua contratação por meio de licitação, visando, na realidade, a admissão de mão de obra por meio de interposta empresa. Na esteira de precedentes dessa Corte, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 18 a 20. O item 18 trata de contratações formalizadas por meio de notas de empenho celebradas com dispensa de licitação, com fundamento no inciso 2, artigo 24 da Lei de Licitações, entre a Prefeitura de Mineiros do Tietê e Angelina Rodrigues Viola, ME, visando a aquisição de materiais esportivos e de escritório. O item 19 cuida de contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Indiaporã e Renato Santiago Produções Artísticas Limitada, ME, tendo por objeto a contratação de bandas musicais para apresentação nos shows de Natal e Réveillon. O item 20 versa sobre o contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Miguelópolis e o Banco do Brasil S.A., objetivando a cessão definitiva de créditos de compensação financeira pela extrapolação de recursos hídricos a serem pagos no período de agosto de 2009 e outubro de 2012. Relatórios e votos individualizados e previamente disponibilizados.
Não se encontram presentes em nenhum dos 3 casos as situações previstas em lei que admitem a não realização do procedimento licitatório, não tendo restado demonstrada tampouco a compatibilidade dos preços contratados com os praticados no mercado. Diante do exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e das declarações de inexigibilidade de licitação e dos respectivos contratos, com aplicação, no caso da Prefeitura de Miguelópolis, de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Item 22 versa e diz respeito sobre a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Guarulhos e Consultes Tecnologia Limitada, ME, para desenvolvimento de manutenção de sistema de gestão pedagógica a ser integrado no sistema de gestão escolar. Relatório e voto previamente disponibilizados. O orçamento que serviu como referencial para a aferição da compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados pelo mercado teve origem na consulta de 3 empresas que possuíam vínculos que não permitem afirmar de maneira inequívoca que estavam isentas de qualquer ligação, prejudicando a confiabilidade do orçamento elaborado. Esta situação é agravada pelo fato da diferença apurada em um dos itens da proposta vencedora ter sido 527% superior ao valor ofertado pela outra licitante desclassificada, evidenciando a inexistência da economicidade da contratação. Voto, assim, pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 23, trata-se de contrato precedido de concorrência celebrado pela Pro Guaru e Demac Serviço e Comércio Limitada para a construção de Centro de Educação Infantil de Escola Municipal de Ensino Fundamental. Relatório e voto previamente disponibilizados. A imperfeição do projeto básico prejudicou a licitação como um todo, haja visto que esse fator pode ter influenciado na elaboração das propostas, uma vez que o objeto licitado não correspondia à realidade existente, acarretando em um adiamento que poderia ser evitado e poupando os recursos públicos despendidos nesta correção. Voto, portanto, pela irregularidade da licitação, do contrato e dos termos de aditamento e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 24 versa sobre comprovação de aplicação de recursos públicos transferidos no exercício de 2008 à Fundação do Centro de Educação do Trabalhador, professor Florestan Fernandes, de Diadema, e o Centro de Educação de Estudos de Pesquisas, em decorrência de convênio que tinha por objeto a execução de programas de elevação de escolaridade com ênfase no mercado de trabalho. A instrução é desfavorável. Não há como aceitar que a entidade beneficiária utilize recursos do convênio para contratar servidor para prestar serviços à Fundação e empresa para prestação de serviços em atividade distinta da pactuada. Tais despesas, no total de R$ 57.383,96, devem, portanto, ser restituídas pela CEP. Diante do exposto, voto pela irregularidade das prestações de contas em exame, condenando a entidade à devolução de quantia mencionada, suspendendo a demais do recebimento de novos recursos, repasses, até a regularização da situação perante a esse tribunal. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Solicito a retirada de pauta dos itens 25 e 26, com retorno ao meu gabinete.
O item 27 cuida das contas da Câmara Municipal da União Paulista, referente ao exercício 2014. A instrução mostra-se dividida. Os limites constitucionais legais foram observados, podendo as falhas apontadas ser conduzidas ao campo das recomendações e advertências. Acompanho a TJ e voto pela regularidade das presentes contas, com as ressalvas assinaladas no corpo do voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 28 a 30. Os referidos itens referem-se às contas das prefeituras da Instância Hidromineral de Águas da Prata, de Santa Ernestina e de Sertãozinho, respectivamente. Relatório e votos previamente disponibilizados. A instrução é unânime favorável em relação às prefeituras de Águas da Prata e Sertãozinho, mostrando-se dividida no que respeita à prefeitura de Santa Ernestina. Os limites constitucionais legais foram observados, a execução orçamentária mostrou-se equilibrada, as deficiências apontadas em relação à Prefeitura de Santa Ernestina, conquanto impõem advertências, não se mostram hábeis a macular a totalidade das contas. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável, com ressalvas às contas em exame, sem prejuízo das advertências assinaladas nos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 31, em exame, agravo interposto por José Manuel Correia Coelho, prefeito municipal de Tatuí, em face de despacho que lhe aplicou multa de 170 UFESP, tendo em vista a omissão na apresentação de providências regularizadoras que lhe foram determinadas em decisão desta Corte. Relatório e voto previamente disponibilizado. O despacho recorrido foi publicado no Diário Oficial do Estado em 9/10/2015, mas o recurso só foi protocolado em 20/10/2015. Diante do exposto, manifestamente intempestivo, voto pelo não conhecimento do presente agravo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 32, cuida de embargos de declaração opostos por Valdinei da Silva Farias, ex-presidente da Câmara Municipal de Alvilândia, em face de decisão da Câmara que julgou irregulares as contas daquela edilidade e determinou a restituição aos cofres municipais a quantia de R$ 2.500, devidamente atualizada até a data de seu efetivo recolhimento. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento, conhecido. No mérito, não vislumbra a existência de omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida, pretendendo, na realidade, o embargante retornar à discussão da matéria. Voto, assim, pela rejeição dos presentes embargos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 33, trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São José do Rio Preto, em face de decisão que julgou irregulares 8 termos de aditamento e termos de rescisão relativo ao contrato celebrado entre aquela Prefeitura e a Intep, Engenharia, Indústria e Comércio Limitada, para execução de obras de construção da Central de Atendimento Municipal, denominada Casa do Cidadão, e aplicou ainda multa de 200 UFESPs ao prefeito à época. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Ainda em preliminar, voto pela rejeição do pedido de nulidade da decisão em razão de ter sido prolatada por julgador singular, eis que foi proferida nos termos do regimento interno desta Corte. Conhecido o recurso e rejeitada a preliminar. Quanto ao mérito, não obstante a instrução desfavorável, meu voto, nos termos previamente disponibilizados, caminha em direção oposta. Os acréscimos e supressões levados a efeito pelos primeiro, segundo e terceiro aditivos visaram adequar o serviço para a consecução da Casa do Cidadão, possuindo, assim, relação direta com o escopo do objeto originalmente pactuado e não ultrapassaram o limite previsto nos parágrafos 1º do artigo 65 da Lei de Licitações.
Os 4º, 5º, 6º, 7º e 8º termos estiveram como fato gerador o interesse do governo do Estado em implantar uma unidade de poupa-tempo em São José do Rio Preto, o que somente ocorreu após terem sido iniciadas as obras na Casa do Cidadão. A esse respeito, quer me parecer acertada a medida adotada pela Prefeitura, eis que não seria consentâneo com os princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, se a municipalidade tivesse dado continuidade à obra paralelamente o Estado e implantasse o poupa-tempo segregando desnecessariamente em 2 locais distintos a prestação de serviços relacionadas à área municipal e estadual. De outra parte, não se pode olvidar que a vistoria in loco realizada pela fiscalização foi constatado que o espaço edificado com recurso da Prefeitura destinou-se ao atendimento de serviços municipais, ao passo que aquele erigido com os recursos do Estado objetivou a prestação de serviços de âmbito estadual, a corroborar com a assertiva do recorrente, de que tudo que foi construído foi aproveitado. Sob o ponto de vista financeiro, em que pese a Prefeitura ter despendido R$ 343.318 com desmobilização e reajustamento de preço, a fiscalização apurou que a despesa total foi inferior àquela originalmente prevista, representando uma diferença a menor de R$ 440.779,76. Há que se ponderar ainda que, a partir da celebração do convênio entre os 2 entes, o governo do Estado passou a se responsabilizar por todos os custos relativos à construção e à operacionalização do centro de atendimento, o que evidencia no contrato firmado pela Prodesp para a prestação integrada dos serviços de adequação do imóvel, de implantação, operação, manutenção do poupa-tempo de São José do Rio Preto. Não desconheço que o lapso temporal entre a previsão inicial da entrega da Casa do Cidadão e a efetiva inauguração do poupa-tempo de São José do Rio Preto postergou de forma significativa a disponibilização do serviço à população, mas entendo que não se pode imputar todo esse atraso à administração municipal, na medida em que a autorização para o uso do bem do governo do Estado para a implantação e operação do poupa-tempo e a celebração de convênio ocorreram entre outubro e novembro de 2005, sendo a sua rescisão assinalada em abril de 2006. Nesta conformidade, não me parece configurado o inadequado planejamento, tampouco a ineficiência administrativa aduzidas da sentença combatida, haja visto que, à luz da situação que se apresentava ao gestor na ocasião, foi adotada a medida menos prejudicial ao interesse público e ao Tesouro Municipal, razão pela qual acolho os argumentos da defesa. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de considerar regulares 8 aditamentos e o termo de rescisão, afastando, por conseguinte, a multa aplicada ao responsável. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 34 a 36, que se referem a recursos ordinários. O item 34, interposto por João Carlos Ferracini, ex-prefeito de Tupi Paulista, em face da decisão que julgou irregulares as prestações de contas de recursos repassados por aquela prefeitura e diversas APMs, entidades assistenciais, e aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente. O item 35, interposto pela Prefeitura de Colina, em face da decisão que julgou irregulares as prestações de contas e recursos repassados a entidades assistenciais e aplicou multa de 200 UFESPs ao prefeito Valdemir Antônio Morales. O item 36, interposto por João Batista Gurgeri, ex-prefeito municipal de Cajuru, em face da decisão
que julgou irregulares a prestação de contas e recursos repassados a entidades assistenciais e aplicou multa de 200 UFESP na hora recorrente. Relatórios e votos indisponibilizados e previamente individuais e previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, entendo que as razões trazidas pelos recorrentes mostram-se aptas a revelar que as irregularidades constatadas, pois, muito embora desacertos tenham sido cometidos, não há como negar que a finalidade do repasse foi alcançada, não tendo a fiscalização apontado indícios de desvio dos recursos recebidos ou prejuízo ao erário. Diante do exposto, voto pelo provimento dos recursos para o fim de serem julgadas regulares as prestações de contas em exame, com a consequente quitação dos responsáveis e cancelamento das multas aplicadas, sem prejuízo das advertências assinaladas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto, item 37 e 38, que se referem a recurso ordinário interposto por Antônio Márcio Siqueira, prefeito municipal de Aparecida, à época, em face de decisão que julgou procedente a representação formulada e irregulares a licitação e o contrato celebrado entre aquela prefeitura e Piedade Paterno Advocacia para a prestação de serviços de arrecadação de ativos públicos. Relatório e voto previamente disponibilizados, em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, os argumentos trazidos pelo recorrente não conseguiram alterar o panorama processual que ensejou o juízo de irregularidade da matéria em exame. Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, afastando tão somente as causas desse dia a crítica referente à vinculação de despesas à receita de impostos, em que trata o artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. Mantida no mais a decisão impugnada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em exame, item 39, recurso ordinário interposto por Marcos de Oliveira Galvão, ex-prefeito do município de Roseira, em face de decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato e determinou ressarcimento aos cofres públicos da quantia de R$ 34.650, além de aplicar a multa de 400 UFESPs ao responsável. Hora recorrente. A instrução é desfavorável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, as alegações trazidas pelo recorrente não foram suficientes para afastar as falhas relativas à falta de pesquisa de preços e à relação entre as licitantes convidadas em propriedades graves, o bastante para condenar os atos em exame. No que tange às impugnações relativas à execução contratual na área da saúde, nada foi esclarecido. E na área da educação, o recorrente não elucidou acerca do pagamento de 75% do valor ajustado, R$ 34.650, sem que a contratada tivesse prestado qualquer serviço. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, tão somente para, diante do valor da contratação e da condenação do responsável, a restituição da quantia de R$ 34.650 aos cofres públicos, cancelar a multa que lhe foi aplicada, afastando as demais razões de decidir o ponto atinente à certidão negativa de débito. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto, os itens 40 a 42. Menos o 41. Os referidos itens versam sobre recursos ordinários, interpostos por João Francisco Figueiredo Micheloni, ex-prefeito do município de Adamantina, e Alair Salvador Duarte, presidente à época da Câmara Municipal de Silveiras. Por que o item 41? Não, 40... 41, sustentação oral. Sustentação oral, 41? Não. Não teve. É do item
40 a 42 mesmo. 41, 40, o sustentação oral foi o 33. Então, relato em conjunto os itens 40 a 42. O item 41, por Francisco Pereira de Souza, ex-prefeito do município de Poá. E o item 42, em face de decisões que julgarem irregulares contratações por tempo determinado realizadas e aplicaram multa de 200 UFESP aos respectivos responsáveis. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. Voto, ademais, pela rejeição preliminar e do cerceamento de defesa suscitada pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Silveiras. Conhecidos os recursos e rejeitada a preliminar suscitada no item 41. No mérito, entendo que apenas a contratação de 8 orientadores sociais efetuada pela Prefeitura de Adamantina encontra-se condizente com a regra constitucional. Considero, entretanto, diante do reduzido número de contratações envolvidas, que as multas aplicadas aos responsáveis possam ser suprimidas. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos em exame, para o fim de cancelar as multas aplicadas aos responsáveis, e ao item 40, para serem, ademais, julgadas regulares as contratações temporárias de 8 orientadores sociais contratados. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. A sustentação foi no 21. O item 43, versa sobre recurso ordinário interposto por Antônio Carlos Campos Rossi, ex-prefeito do município de Pradópolis, em face de decisão que julgou ilegais as contratações por tempo determinado de 127 professores. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostram aptas a reverter a decisão desfavorável, motivo pelo qual meu voto é pelo desprovimento do recurso em exame, mantida em todos os seus termos a decisão impugnada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 44, verso sobre recursos ordinários, interposto pelo município de Mogi das Cruzes e por seu prefeito Marco Antônio Bertaioli, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas e recursos repassados no exercício 2009 por aquela prefeitura no valor de R$ 541.600. A Associação Mogiana de Ações para a Cidadania, AMAC, condenando a entidade a não receber novos repasses até a regularização de pendências e aplicou multa de 200 UFESP ao responsável, ora recorrente. Relatório e voto previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, entendo que as razões apresentadas podem ser parcialmente acolhidas, já que se mostrarem plausíveis as justificativas apresentadas em relação às despesas com recursos humanos, pois o plano de trabalho previa gasto estimado entre 63,7% e a grande demanda de atendimentos implicou no aumento aceitável de 10% do correspondente dispêndio. Além disso, o órgão concessor emitiu parecer conclusivo atestando a regularidade dos gastos efetuados, dos recolhimentos de encargos trabalhistas e da compatibilização apresentada. Nesse contexto, e também em face da ausência de má-fé ou de indícios de desvio de dinheiro público, a multa aplicada ao prefeito e a proibição de novos repasses à entidade podem ser canceladas. Persiste, entretanto, a condenação da AMAC à restituição ao erário municipal no valor do dispêndio com o pagamento de multa de trânsito no valor de R$ 204,32 e de honorários contábeis da importância de R$ 50.721,64. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos ordinários, a fim de que seja julgada regular a prestação de contas no valor de R$ 490.674,04 e canceladas as proibições de novos repasses à entidade e a multa imposta ao responsável, mantida no mais a decisão recorrida, inclusive no que respeita à condenação da entidade à regularização de suas pendências perante esta Corte, com a restituição da importância de R$
R$ 925,96 aos cofres municipais. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. A seguir, concedo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Cittadini para o relato dos itens 45 a 56 da pauta. O item 45 e 46, relato em conjunto, é contratação de comércio comercial João Afonso. Há uma representação. O meu voto não logrou esclarecer as questões apontadas. Voto pela irregularidade dos termos, com oficiamento à Prefeitura de São Pedro e à Câmara Local. Acolho, portanto, como procedente a representação e julgo irregular o contrato. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o 47, Prefeitura de Assis, a construtora J. Gabriel. Aqui trata-se de assessoriedade. Foi julgado já irregular, mantém o julgamento de irregularidade dos termos aditivos que agora aparecem. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 48 eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 48. 49, contas da Câmara de Jaci, relativas a 2013. Meu voto acompanha a Casa e o MPC pela regularidade das contas. As pequenas recomendações de ressalva irão por ofício. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 50 são as contas da Câmara Municipal de Três Fronteiras. Também aqui o meu voto é pela regularidade dos termos das contas da Câmara e as recomendações irão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 51, Câmara de Registro. Aqui também o meu voto acompanha a manifestação da Casa e do Ministério Público de Contas pela regularidade das contas e as recomendações irão também por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 52 trata-se aqui das contas do município de Glicério 2014. Os índices atenderam, acompanha a manifestação unânime da Casa e do Ministério Público de Contas pela emissão do parecer favorável. À margem, as recomendações serão encaminhadas por ofício. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 53 é a conta de Porangaba, relativa ao exercício de 2014. Aqui também houve o atendimento aos índices obrigatórios. Os órgãos da Casa e o Ministério Público de Contas falaram favorável e algumas recomendações são feitas. Meu voto é favorável, a recomendação vai por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora as contas de Viradouro, exercício de 2014, também aqui foram os índices constitucionais atendidos, algumas recomendações serão feitas, ou emissão do parecer favorável às contas de Viradouro. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 55 é recurso ordinário interposto pela ex-prefeita de Itabapuã, sentença que julgou ilegais a admissão do cargo de auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, em 2010, foi aplicado multa. O julgamento ilegal assegurou que a decisão, as alegações nos autos não afastaram, contratações foram para atender excepcional interesse público, diz a origem, mas os órgãos da Casa não aceitaram nada do que foi dito. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, verifico que as razões apresentadas não são suficientes para justificar a demissão realizada, apesar da relevância da função. Não restou demonstrada nenhuma situação emergencial e excepcional do interesse ofendido os ditames legais. Aduziu o STG a prorrogação de contrato desde 2009. Não teve respaldo em situação emergencial. Não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 56, eu retiro de pauta e retorno ao gabinete.
Retirado de pauta. O item. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Carlos para relatar os itens 57 a 80. Senhor presidente, os itens 57 a 65 temos termos contratuais. Eu peço, Vênia, para relatá-los em conjunto. Ok. No item 57, temos a licitação e contrato assinado pela Prefeitura de Santos com a MV Sistemas para o fornecimento do Sistema Informatizado Integrado de Gestão de Serviços e Informações de Saúde. O item 58 cuida de licitação e subsequente contrato ajustado entre a Prefeitura de Pirassununga e Construmeta Construção Civil Limitada, objetivando a construção de quadra poliesportiva e reforma da Praça Pedro Beck. O item 59 se refere a termos aditivos a contrato de gestão firmado pela Prefeitura de Votuporanga com a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, tendo por finalidade a gestão e execução de atividades e serviços de saúde do município. O item 60 abriga a licitação e contrato entre a Prefeitura de Votuporanga e a empresa Scamvias Construções e Empreendimentos Limitada, objetivando a execução de empreitada global para a execução de serviços de recapeamento de pavimentação asfáltica. O item 61 cuida de termos de aditamento a contrato celebrado entre a Prefeitura de Barueri e a empresa Cunha Serviços Terceirizados de Segurança e Limpeza Patrimonial para a prestação de serviços de manutenção e limpeza das áreas de próprios municipais. Item 62 trata de termo de rescisão e a execução relativos ao contrato realizado pela Prefeitura de Duartina e a empresa IAR Construções e Instalações Limitada, visando a construção de 63 unidades habitacionais. O item 63 cuida de termo de aditamento a contrato firmado entre a Prefeitura de Hortolândia e o escritório Forgione Advogados para a propositura de ação declaratória para discutir a prescrição de crédito detido pelo consórcio Hortágua. O item 64 se refere à licitação, contrato e termos aditivos firmados entre a Prodesan, Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A. e a empresa Transportes, Terraplanagem e Participações Rubão Limitada, para a aquisição de agregados pétreos, pedra tipo 1, pedrisco e pó de pedra. Por derradeiro, o item 65 trata de termo aditivo à execução contratual relativos a ajuste celebrado entre a Prefeitura de Osasco e a empresa Construmedes Engenharia e Comércio Limitada para a elaboração de projeto executivo e a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil. Nos itens 57 a 64 não houve participação dos órgãos opinativos. No item 65, o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade formal em razão da prorrogação do contrato após o término de sua vigência, contudo, entendeu não ser o caso de propor a nulidade do ajuste. Então, eu passo aos votos. Conforme relatórios individualizados previamente disponibilizados a Vossas Excelências, as falhas apontadas pela fiscalização foram suficientemente justificadas pela origem. Quanto ao item 65, a falha notada relativa à prorrogação extemporânea do aditivo pode ser excepcionalmente relevada diante de ausência de repercussão negativa na sua execução e por tratar-se também de contrato de escopo. Assim, meu voto é pela regularidade de todos os atos em exame, bem pelo conhecimento do termo de rescisão e de execução contratual constante do item 62 e da execução do item 65. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. O item 66 trata de 5 termos aditivos ao contrato celebrado pela Prefeitura de Barueri com a Scopus, Construtora Incorporadora Limitada, tendo por objeto a execução de prédio para abrigar a Secretaria de Planejamento e Controle Urbanístico. Licitação e contratos julgados regulares por essa colenda Câmara.
O primeiro TA, de setembro de 2008, transfere a dotação para o exercício subsequente. O segundo TA, de março de 2009, prorroga a vigência do ajuste. O terceiro TA faz acréscimos de serviços não previstos no edital. O quarto TA altera preços pactuados, buscou a recomposição do equilíbrio financeiro inicialmente pactuado. O quinto TA prorroga novamente a vigência do instrumento. Áreas técnicas se dividiram sobre a matéria. Núcleo de engenharia de ATJ pela irregularidade do segundo e terceiro e quarto termos. Núcleo econômico aderiu a essa manifestação em relação ao terceiro e quarto. E por força do princípio de acessoriedade também do quinto. Chefia de ATJ pela impugnação dos mesmos instrumentos, exceto ao quinto TA, para o qual propôs o conhecimento. SDG pela regularidade do primeiro, do segundo e terceiro termos aditivos e pelo conhecimento do quinto, e pela irregularidade do quarto termo por não considerar demonstradas a ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou ainda situações de força maior, caso fortuno ou fato do príncipe, nos termos prescritos na alínea D, inciso 2º do artigo 65 da Lei de Licitações. Eu passo ao voto. As alegações defensórias não conseguem afastar as impropriedades verificadas no terceiro e quarto termos aditivos e que contaminam, por consequência, o quinto termo aditivo por acessoriedade. Ocorre que tais justificativas estão desprovidas de elementos técnicos que atestem a conclusão externada, bem como a necessidade dessas alterações, que, aliás, envolvem serviços de naturezas diversas. Isso posto, meu voto julga regulares o primeiro e o segundo termos aditivos e irregulares o terceiro e quarto, e, por acessoriedade, o quinto termo aditivo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 67, em exame e inexigibilidade de licitação, contrato assinado em julho de 2009, execução contratual. Atos esses relativos a ajuste celebrado entre a Prefeitura Municipal de Salesópolis e Castellucci Figueiredo e advogados associados, objetivando assessoria tributária consistente em análise, levantamento de dados e documentos, apuração e recuperação de pagamentos indevidos a título de contribuição previdenciária ao RAT, rateio de acidente de trabalho, efetuado junto à Receita Federal do Brasil. A instrução pontuou tratar-se de serviços que podem ser executados pelos próprios servidores, falhas nos procedimentos ensejadores da contratação direta por inexigibilidade e também na execução contratual. Os valores ditos economizados pelo contrato foram glosados pela Receita Federal e objeto de confissão de dívida e parcelamento pela municipalidade. Prefeito responsável à época, pessoalmente notificado, constituiu seu procurador e apresentou justificativas. Chefia de ATJ pela impugnação dos atos. Assim, meu voto é pela irregularidade da inexigibilidade de licitação, do contrato e da execução contratual e pela condenação do senhor Antônio Adilson de Moraes, prefeito municipal à época, e autoridade responsável pelo contrato e por suas respectivas despesas, a restituir à Fazenda Municipal de Salesópolis o valor do ajuste. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 68 refere-se à prestação de contas decorrente de subvenção repassada no exercício de 2013 pela Prefeitura de Birigui, à Irmandade da Santa Casa de Birigui, que objetivou a cooperação mútua entre os partícipes do Programa de Parceria na Assistência à Saúde no âmbito do SUS. A instrução opinou pela regularidade da matéria e eu acompanho. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 69 trata de prestação de contas decorrente de termo de parceria referente ao exercício de 2012 entre a Prefeitura de Rancharia e Arages, Associação Ranchariense de Gestão Social.
relativa à execução do Programa Saúde da Família e do Centro de Atendimento Psicossocial de Rancharia. A TJ se manifestou pela irregularidade por considerar que idênticas falhas foram anotadas na prestação de contas do exercício anterior, de 2011, e que receberam julgamento pela irregularidade por essa colenda segundo a Câmara. Eu vou ao voto. No caso dos autos, assim como também ocorrido do julgamento da prestação de contas do exercício de 2011, apesar de inexistir indícios de desvio ou malversação de recursos públicos, o conjunto de falhas cometidas pelas interessadas não permite o julgamento regular da matéria. Falhas como inexistência de comissão de avaliação, divergência entre os valores das receitas e despesas, não estabelecimento das metas a serem alcançadas, ou grau de endividamento da entidade, dentre outras, maculam os procedimentos. Muito mais do que simples falhas, demonstram a ausência de controle pela administração na consecução das atividades prestadas. Assim, eu voto pela irregularidade da prestação de contas do exercício de 2012, sem embargo das severas recomendações constantes do voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Os itens 70 a 73 em conjunto, senhor presidente. Perfeito. Cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Guatapará, Meridiano, São Miguel Arcanjo e Jardinópolis, sendo que Guatapará é relativa a 2013 e as demais são do exercício de 2014. Em todas, a instrução é unânime pela regularidade. Considerando que todos os índices constitucionais foram atendidos e que demais apontamentos ou foram sanados pela origem ou não constituem motivo para desaprovação das presentes contas, eu voto pela regularidade sem prejuízo das recomendações e determinações constantes dos votos individualizados. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. No item 74, as contas prestadas pela Prefeitura do município de Pedreira, relativa a 2014. Instrução converge para a boa ordem das contas e eu acompanho pela emissão de parecer favorável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. O item 75, em exame, as contas prestadas pela Prefeitura do município de Ferraz de Vasconcelos, relativas ao exercício de 2014. A TJ chefia pela emissão de parecer desfavorável. Na mesma linha, trilha o Ministério Público de Contas. Falhas relevantes. Déficit orçamentário de 6,35%, não atendimento integral ao Fundeb, ausência de pagamento de encargos previdenciários do exercício e também parcelamento do PASEP. Eu vou ao voto. De rigor, a insuficiência de aplicação dos recursos do Fundeb, agravado pela não abertura de conta específica para aplicação da parcela residual, desatendeu ao comunicado SDG 07 de 2009. Outra falha que fundamenta a censura a estas contas é a ausência de recolhimento do INSS dos meses de abril a dezembro. As demais impropriedades comportam relevação. O déficit financeiro correspondeu a menos de 1/10 e foi quase totalmente amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior. Assim, voto pela emissão de parecer desfavorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O 76, em exame as contas prestadas pela Prefeitura do município de Bálsamo de 2014. Falhas anotadas, déficit orçamentário e financeiro, abertura de créditos adicionais sem disponibilidade de recursos correspondentes, cargos em comissão sem as características de direção, chefia e assessoramento. A TJ Economia e Jurídica, acompanhadas do assessor procurador-chefe, pela emissão de parecer favorável. Ministério Público de Contas pugna pela emissão de parecer desfavorável. Eu, indo ao voto, mínimos constitucionais do ensino, Fundeb atendidos, o mesmo em relação à saúde,
O déficit orçamentário é tolerável, equivalente a 11 dias de arrecadação. A situação orçamentária e financeira da Prefeitura ainda é confortável. Acompanho a TJ e chefia e voto pela emissão de parecer favorável. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Itens 77 a 79 em conjunto, senhor presidente. Perfeito. Todos tratam de recursos ordinários. O 77 foi interposto pelo Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, de Mogi Guaçu, contra a sentença que julgou ilegal e negou registro a atos de admissão por tempo determinado de um auxiliar de serviços gerais no exercício de 2011 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 78 foi interposto pelo senhor Mário Takayoshi Matsubara, ex-prefeito de Ituverava, em face da decisão que julgou irregulares a licitação e o contrato que tem por objeto a conservação de estradas rurais no município e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. O item 79 foi interposto pelo senhor Antônio Edivaldo Papini, prefeito do município de Cosmorama, contra a sentença que julgou irregulares os atos de admissão de pessoal por tempo determinado levados a efeito no município em 2012 e impôs multa de 200 UFESPs ao responsável. A instrução do item 77 foi pelo não provimento. Nos demais, não houve opinativo dos órgãos técnicos. Em preliminar, recursos em termos deles conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, não vejo como divergir dos juízos outrora proferidos, isso porque os vícios iniciais remanescem, de maneira que meus votos negam provimento a todos os recursos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 80, em exame, os recursos ordinários interpostos por Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajobi, Dorival Sandrini, ex-prefeito, e Aderval Manfredo, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à Associação da Comunidade Cajobiense em 2012. Segundo a decisão recorrida, as funções destacadas no quadro de pessoal da beneficiária são inerentes às unidades escolares e de responsabilidade da Prefeitura, e a contratação, desta forma, representa burla ao concurso público determinado pelo inciso 2º, artigo 37 da Constituição Federal. Ministério Público pelo desprovimento dos apelos. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, os apelos comportam provimento. A fiscalização in loco constatou que o objetivo social da beneficiária é compatível com a natureza dos repasses. A estrutura física atende ao objeto do repasse. Plano de trabalho aderente aos valores repassados e a prestação de contas dos exercícios anteriores de 2009, 2010 e 2011 foram julgados regulares por esta Corte. Assim, meu voto dá provimento aos recursos interpostos. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo, consulto a doutora Renata sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Não, excelência. Não havendo, eu agradeço a participação de todos, declaro encerrada a nossa sessão.